navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sinido, não nos permitiu o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salônica, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lacéia, e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Amém? E ele fala: Amém. Leva a Deus a oração, meu filho, onde você está. Jesus, oh glória. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Sim, sim. Amém. Não senta ainda não. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: as suas decisões têm afetado alguém? Pode tomar pelo assento. Quem toma decisão aqui diz amém? Amém. Ela tem afetado alguém nessas decisões? Sua decisão tem afetado alguém, irmão? Será que ela tem atrapalhado alguém? Rapidamente, 5 para as 9, o pastor da bênção pode ficar tranquilo. Primeiro nós vamos nos situar. Que passagem é essa que nós lemos? Essa passagem, Paulo estava pregando em Cesareia de Filipos, fora das cercanias, fora do território romano, lugar de gentios. E ele estava pregando. E quando ele começa a pregar que não vivia mais debaixo da lei, mas agora ele estava debaixo da graça, aí eles são acusados pelas pessoas de Filipos de Cesareia que ele estava blasfemando e mudando a lei, não se submetia à lei. Aí agora escuta, faz um tumulto em volta de Paulo, dando uma costa em Paulo, ao ponto das autoridades terem que interferir, e para eles não matarem Paulo, colocam ele na cadeia. Para não matarem Paulo, colocam ele na cadeia. Aí era o governador na época: prendam Paulo. Aí escuta, irmãos, Paulo tinha cidadania romana. Paulo tem cidadania romana. Passa-se 2 anos e não acontece o julgamento de Paulo. E o governador daquela província de Filipe de Cesareia não julga Paulo nesses 2 anos. Por quê? Igualzinho, né? Ele queria fazer política e ele ia usar a punição sobre a vida de Paulo para fazer campanha. A história que fala isso, não sou eu não. A história que fala isso. Só que Paulo reclama. Por que a demora? Aí o imperador romano resolve trocar o responsável pela província de Cesareia de Filipe. Quando troca, a história diz, imediatamente ele quer saber a situação de Paulo. Aí Paulo diz assim: ó, eu sou um cidadão romano e eu imploro por César, porque como cidadão romano ele não poderia ter apanhado. O cidadão romano tinha lisura, ele tinha licença para em qualquer lugar falar o que ele quisesse, e ninguém poderia colocar a mão nele. Aí ele implora por César, mas para ser julgado por César, ele tem que ser levado a Roma. Os irmãos entenderam até agora? Diga amém? Aí ele é colocado no navio, mas ele não está sozinho. Paulo tem vários seguidores com ele, então tinha muito crente naquele navio. Era um navio de carga e um navio de passageiro. Agora nós vamos à história, depois que você entendeu isso. Então ele está sendo levado, não só ele, mas outros crentes
ser julgado, somente Paulo, por César em Roma, depois que ele apela a ser julgado por Roma, pelos crimes que ele tinha cometido. No final da história, escuta, ele não tinha cometido crime nenhum. Não tinha cometido crime nenhum, porque ele está pregando a graça, e que não era mais para viver debaixo da lei. Os irmãos entenderam? Diga amém? Amém. A conclusão que chega em César é essa: ele não é punido pelos 2 anos que ele ficou preso em Filipe de Cesareia, mas ele é levado para lá. Aí agora ele é colocado numa embarcação, e antes que eles abordem, antes que eles comecem a navegar, o versículo 9, por gentileza. Paulo, olhando o tempo, e ele tinha experiência nessa área, ele chega para o centurião, que era o responsável por aquela embarcação, e ele diz: e passado muito tempo, aí ele vai falar, sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. O que é jejum, pastor? Preste atenção. Por esse versículo dá-nos a entender que eles estavam aqui nos nossos meses, tá bom? Não estou falando aqui de calendário judaico, não. Nos nossos meses aqui, eles estavam no mês de maio, que é quando inicia o inverno. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, e o jejum era durante o verão. Quando cessava o jejum, iniciava o inverno. No calendário judaico, mês de Abib. E ele sabia que a navegação no inverno, neblina, em Minas, serração, russo, é difícil, desce a serra, sobe a serra, você não enxerga 10 metros. Então Paulo dá uma recomendação, Paulo dá um conselho. Paulo aconselhou a não executar a viagem, porque ela teria se tornado perigosa. Mas olha qual é a resposta do centurião, versículo 11, coloquem para nós. Mas o centurião, leiam comigo, vamos lá todos juntos. Mas o centurião queria mais do piloto e o mestre do que Então vamos lá. Paulo não é o comandante da embarcação. Quem é o comandante da embarcação é o centurião. Por mais que a afirmativa de Paulo fosse verdadeira, Paulo não manda nada, porque quem comanda a embarcação é o comandante. Ele não estava comandando aquele barco, ele era somente um crente, que tinha mais crente dentro daquela embarcação. Pastor, por que o senhor está falando isso? Calma, se liga nessas informações, você vai entender onde eu quero chegar. Ele não era o comandante era o centurião, mas ele deu a opinião dele. Ele admoestava: essa viagem é perigosa, vamos continuar atracado, não é hora de nós partirmos. Paulo chega para o centurião: eu penso que nós não devemos navegar, está aqui nos versículos. E ele continua: eu sinto que nós teremos muitos problemas. Ele vai dizendo tudo isso, vai falando tudo, tá certo? Mas ninguém aceita o conselho de Paulo. A decisão de partir ou não era de Paulo. A decisão de partir era do centurião, tá certo, meus amados? A decisão de partir não era de Paulo, a decisão era do comandante da embarcação. E qual foi a decisão do comandante? Vamos navegar. Não só dele, mas da maioria, agora me falou o versículo, mas da maioria que estava dentro do barco. Não só de Paulo, não só do centurião. Versículo 12:
Olha lá, volta o versículo 11, volta o versículo. Mas o centurião cria mais no piloto, acreditava mais no piloto e no mestre do que Paulo dizia. Aí agora olha para você ver o versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que partisse dali. A maioria, vamos embora, não interessa. Mas Paulo está dizendo, não é bom que saiamos daqui. Agora eu vou falar o que o Senhor mandou falar. É muito simples, é muito fácil. Talvez você vai ficar decepcionado de ter vindo aqui esta noite. Paulo está dando conselho. Paulo está dizendo, ó, se nós sairmos, a perca vai ser muito grande. Se nós sairmos, nós teremos muitos problemas. Mas veio os opositores, veio as vozes opostas e buzinou no outro lado do ouvido do centurião. E a grande maioria, como sempre, venceu. Amém? A grande maioria que estava dentro do bar venceu. Deixa eu conversar uma coisa com os irmãos aqui nessa noite. Eu sinto que nós teremos problema. Ele fala para o centurião. Eu sinto que se nós partirmos, vamos perder grande parte dessa carga. Mas ninguém ouve Paulo, ouve as vozes opostas. Agora, Sérgio, vamos mudar a situação. Você está dentro desse barco, nós estamos dentro desse barco. Amém, Gilberto? Você vai casar esse ano, mas você está indo para Roma, em Marcos. Agora nós, ninguém aqui está fora, nós estamos viajando com Paulo. Qual é a sua atitude? O que você faz? Você pula fora desse navio? Ou você continua navegando? De vez em quando a gente toma algumas decisões. Todo mundo toma. De vez em quando a gente toma algumas decisões. Você está diante de uma decisão. De vez em quando nós temos que tomar atitude, tomar decisões, certa ou errada. Às vezes a gente erra. E às vezes, em vez de nós tomarmos algumas decisões, simplesmente pulamos do barco. Só que o nosso barco, em Lucas, Andrés, geralmente não tem jeito de pular dele. Por quê, pastor? Às vezes o nosso barco é a nossa família. Às vezes o nosso barco é a nossa casa. Às vezes o nosso barco é a nossa igreja. E aí? Você vai pular do barco da sua família? Você vai pular do barco da sua casa? Você vai deixar as coisas de qualquer maneira? A decisão agora tem que ser tomada. Aí agora você entendeu. As suas decisões têm afetado alguém? Tem ajudado ou tem atrapalhado? O conselho de Paulo para o centurião era bom, mas a decisão do centurião, vamos dar uma olhadinha. Amém? Qual é o seu posicionamento nesta noite? Não tem jeito de você sair fora da sua família. Casamento? Também, meu irmão. Você quer sair fora? Pode. Se não foi o pastor Joel que te casou, pode. Porque se for, você está correndo risco de vida. Que todo mundo que veio fazendo casamento, até que a morte os separe. Eu estou abençoando e estou amaldiçoando ao mesmo tempo. Estou abençoando. Por que eu estou abençoando? Porque eu quero que eles sejam uma família que cumpra o que está na Bíblia. Estou amaldiçoando. Quando não quiser meter o pé, está correndo risco de vida. Porque ele deu a palavra aqui na frente do altar. Deu ou não deu? Tem que roer o osso. Você vai pular fora do barco? Tem jeito? Não tem jeito. É verdade ou não é? E aí? Se é a família, dá para pular fora? Se
fizer o casamento, sem contar, se você está com um problema no relacionamento, vai casar, os problemas são tudo iguais, só muda de endereço. Fala que não é verdade, só muda de endereço. Só muda de endereço. Permanece onde você está, é com ela mesmo, é com ele mesmo. Amém? Vai até o fim que vai dar certo. Vai até o fim que vai dar certo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você já tomou alguma decisão que afetou a vida de alguém? Vai pensando aí, querido. Você já tomou alguma decisão que afetou a vida de alguém? Afetou como? Você ajudou ou você atrapalhou? Olha para você ver. Nós estamos dentro de um texto bíblico. Você pode chegar para uma pessoa e falar: não vai por esse caminho, eu conheço, aí é perigoso. Mas o praga existe por ali. O que vai acontecer? Vai quebrar a cara. É muito comum acontecer pai com filho, filho com pai aconselhando, mas o filho está com o nariz desse tamanho arrebentado e pensa que sabe mais do que a gente. No final, o cara é no muro. Qual é o problema? Sobra para o pai consertar. É verdade ou não é? Você já tomou decisão que afetou alguém? A sua decisão foi benéfica ou foi maléfica? Está vendo, irmãos? Mas vamos para frente, senão não vai dar tempo. Amém? Vamos lá. Então ele resolve continuar. Mas o conselho de Paulo é melhor não sair. Decisões. E guarda no seu coração. Tem alguns navios que não dá para pular fora. Eu citei aqui alguns. Não dá. Não tem jeito. Você vai ter que tomar a decisão. Ela está na sua mão e acabou. Eu quero saber qual é a sua atitude. Não adianta pular fora. O barco nós estamos, irmãos, a lateral dele é 7 metros de altura e não tem lugar nenhum para navegar. Então não dá para subir para gente pular fora. Nós estamos caminhando na direção dos céus. Aleluia. Mas vamos ler mais um pouquinho para a gente ver o que aconteceu. Vamos ler? Vamos ler. Coloca o versículo, o 12. Vamos ler até o 14 comigo. Vamos, 1, 2, 3 e já. E como aquele povo, vai lendo aí. Mas a maioria foi a favor que eles continuassem. Não foi isso? A maioria foi a favor. Nós ouvimos a maioria, por isso que a gente continuou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus falar com você e você pedir conselho a alguém, pediu conselho a 10 pessoas e eles disseram sim, você orou e pediu: Senhor, e o Senhor o que diz? O Senhor diz não. Quem você segue? A maioria ou você segue Deus? Eu conheço muita gente que está seguindo a maioria. O eu, o aquilão, vai bater na tua porta, não estou te avisando. Por isso que nós temos que ficar muito atentos às nossas decisões. E tem crente que faz isso. Como é que acontece isso, pastor? Às vezes nós estamos aqui dentro hoje, e Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa palavra. Mas você está querendo ir na casa da irmã Maria, porque ela é profeta, ela roda, ela escuta. Aí a irmã Maria, não
gostei muito da profecia da Ana Maria. Eu vou no irmão Joãozinho. O irmão Joãozinho também roda, faz um guarda-chuva e entrega. Você não creu no que a palavra que foi dita na terça-feira, mas acreditou no que o irmão Joãozinho falou. O eu no Aquilão vai chegar, eu estou te avisando. O que acontece ali? Eu conheço o Deus que eu sigo. E ele disse que não é bom que saiamos daqui. Eu não estou interessado no seu Deus, não. E olha que o centurião confiava no piloto e no maquinista. Ele deve ter chegado dentro da navio. E aí, pessoal? Está russo. Desceu russo. O que vocês acham? É melhor não ir. Não é melhor não ir. Bora, vambora! O piloto que se vira. E Deus já tinha falado para Paulo: não vai, Paulo. Não vai. Não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. A conta chega, irmãos. Finalmente, Diácono Roberto, as coisas vão acontecer do jeito que Paulo falou, do jeitinho que Paulo tinha dito. Eles deixaram o porto era até um nome bonito, o porto era Bons Portos. O nome é bom, fica no Bom Porto, rapaz. Não sai daí não. Acabaram de deixar o Bom Porto. O problema começou pouco depois que eles começaram a navegar. Aí Deus começou a desenvolver aquilo que ele trouxe através de Paulo. Em vez de melhorar, o negócio piorou de vez. Estava só chovendo. O vento estava fraco. O vento está fraco, vamos continuar. Caminhar um pouco. Bateu o Euroaquilão. E esse Euroaquilão aí, irmãos, eu servi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Lá no sul tem um vento, irmãos, com toda essa idade, no inverno. Me fugiu o nome dele agora. Minuano. Acho que é Minuano. Eu servi muito tempo, em 99, 98, 99, que eu servi em Santa Maria. Mas o Minuano é terrível. Na época do frio ele vento frio. Você olha o quartel parece deserto. Os soldados tudo trabalhando internamente, ninguém do lado de fora. Você olha pela vidraça assim, aquele russo. E quando você precisa ir de uma sessão para outra, a gente tinha uma caixinha de minâncora, passava atrás da orelha, porque o vento, você saía aqui no suave atrás da sua orelha, e a orelha rachava. Quando o Senhor me deu essa palavra, essa madrugada, eu fiquei pensando no Minuano lá do sul. Eu não suportei aquele negócio. Um ano e 9 meses, eu falei, pelo amor de Deus, general, me tira daqui. Era para ficar 2 anos, fiquei 1 ano e 9 meses, meti o pé. Imagina eu no Aquilão. Não era um vento frio, era um vento forte. Sacudia o navio. Pouco tempo depois de deixar o Bom Porto, o Euroaquilão bateu. Agora olha para o pastor. Quem estava lá dentro? Todo mundo, inclusive o apóstolo Paulo, inclusive os crentes que estavam com ele. Ô irmãos, de repente algum crente ouvindo Paulo falar: o quê? Eu vou pular agora. Aí Paulo: não, pula não, fica tranquilo, porque Deus falou também que ninguém vai morrer nessa jossa aqui não. Agora a gente fica olhando, irmão Elisete. Olha que coisa interessante. Tinha Paulo, tinha crente. Com tudo isso, Deus não salvou ninguém do sofrimento. Agora se liga que eu vou voltar a minha pergunta, hein? As suas decisões têm afetado alguém? Olha aí. Deus não livrou ninguém do sofrimento. O Euroaquilão bateu e pegou todo mundo por causa de uma decisão, a do centurião. Deus não exclui ninguém. Todo mundo vai passar pela prova. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos navios estão navegando, né? Muita
Muitas decisões estão sendo tomadas, não estão? Cuidado com decisões insensatas. Você pode prejudicar um monte de gente. Eu vou repetir. Muitos navios. Tem navio do lado do outro. Amém ou amém? Muitos navios navegando. Olha no ponto. 2, 4, 6, 8, 9 com o pastor. 9 navios navegando. Olha. Cuidado com decisões insensatas. Você pode prejudicar muitos, principalmente aqueles que estão do seu lado. E se a sua decisão for insensata, todos serão afetados. Todos serão afetados. Tome cuidado. Aleluia. Quando decisões insensatas são tomadas, todos são afetados. Conforme a sua decisão, o problema não vai ser só seu, não. O problema vai ser de todo mundo que está com você. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite, irmãos? Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Dentro da família a gente tem que tomar decisão toda hora. Tem ou não tem? A gente vê cara feia. O filho fica sem falar com a gente o dia inteiro. O outro fica 2 dias. A esposa às vezes vira a cara. O esposo vira a cara. Vamos botar todo mundo no bolo. Está todo mundo dentro do navio. Ora, pede direção a Deus para as suas decisões. Aleluia. Aleluia. Por quê, pastor? Porque a decisão não afeta só você, não, meu irmão. A sua decisão vai afetar todo mundo. Todo mundo. Cuidado com as suas decisões. Cuidado. Aleluia. Mas deixa eu voltar aqui para Paulo, senão não vai dar tempo. Aí, irmãos, alguém poderia perguntar, já que eu falei que o Senhor não livrou ninguém do sofrimento, e alguém pode virar para mim e falar: pastor, por que o Senhor permitiu que esse problema acontecesse com todo mundo? Ô meu irmão, pastor, o Senhor não parou aquele vento lá na Galileia? Acalma de vento. Por que Deus não? Aí Paulo, vai lá na proa do navio. Quando eles chegaram na proa, igual o Titanic, abre o braço agora. Abri, Senhor. Agora dá uma ordem para o vento. Paulo ia sair aplaudidíssimo. Ia ou não ia? Deus fez isso? Não. Por que Deus não fez, pastor? Se lá na Galileia ele mandou parar o vento, por que ele não mandou parar o euro aqui lá? Ô irmãos, você pode até pensar: pastor, tinha crente lá dentro, pastor. Pastor, Paulo estava lá dentro. Você é bobo, rapaz. Estou quase falando com você o que Deus falou para Jó. Quando Jó começou, ele falou assim: Jó, aonde você estava? É verdade, não é? Mas nós somos humanos, Gilmar. É normal nós passarmos essa pergunta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós olhamos o texto aqui, mas nos temar. Deus não fez isso. Deus não livrou ninguém. Deus não livrou ninguém de dentro daquele navio. Aleluia. Agora, uma coisa ele fez. A oportunidade ele deu. Antes do navio começar a navegar. Deu ou não deu? Foi ou não foi? Usou o profeta e falou: ó, é melhor a gente não sair daqui não. Você está pensando que Deus não deu oportunidade para aquele povo? Deu. Quando? Antes deles começarem a navegar. Deus mandou alguém lá e falou: ó, Paulo, fala com o centurião que é melhor ficar em bons portos. Não sai daqui não, Paulo. Não sai daqui. Então a gente tem que ficar com a nossa boca calada. Porque Deus deu oportunidade para eles sim. Quando? Antes que eles começaram a navegar. Agora escuta. Não livrou ninguém do problema. É verdade ou não é? Não livrou ninguém do problema. Todo mundo, Paulo, todos os crentes,
Só que quando correram em Paulo, e aí Paulo? Aí Paulo falou assim, pode acalmar, cada um pega uma boia, que ninguém vai morrer não. O barco não vai existir mais, mas todos nós vamos chegar a Roma. Oh, glória a Deus. Irmã Helene, eu estou lembrando aqui da fornalha de fogo. Vocês lembram da fornalha? Nós não vamos nos prostrar, mas não, então vou aquecer ela. Pode aquecer, que o Deus que nós servimos, Ele entra com a gente. Ele livrou Daniel da cova dos leões? Não livrou, mas guardou Daniel lá dentro. Não livrou. Não livrou ninguém do problema, mas ninguém morreu também. Ninguém morreu. Se você continuar lendo, você vai chegar nesse ponto. Aleluia. Eu já até me perdi aqui. Que ele fala, nós vamos chegar a Roma. No dia seguinte, começa a jogar a carga fora. O navio para ele ficar leve. E o euro aqui não batendo. E o navio ainda deriva. Vamos jogar a carga fora. Jogou, não adiantou nada. No outro dia, jogaram a torre do navio fora. Está na Bíblia. Jogaram a ponta do navio fora. No terceiro dia de vento, o navio espatifou. Cada um se agarrou no pedaço. A Bíblia não fala que é boia. A Bíblia só diz que todos chegaram sem salvos em Roma. Olha, pastor, o que o senhor quer falar para nós no final, pastor? Você pode até tomar uma decisão errada. Você vai passar pelo problema, mas você vai chegar do outro lado. Fica tranquilo. Você vai conseguir. Por quê? Porque o Deus que você serve, Ele é diferente. Ele é um Deus amoroso. Aleluia. Ele é um Deus amoroso. Agora, uma coisa eu preciso falar. Você vai chegar do outro lado, pastor Raimundo, mas as consequências vai vir. Vai ou não vai? Eu provei para você aqui. Não tem jeito. Chegou em Roma? Chegou. Mas passaram no sufoco. Você vai vencer a luta, mas você não vai se livrar das consequências por causa de uma decisão insensata. Como é que eu devo tomar uma decisão, pastor? Deixa eu te contar a minha experiência. Vocês aceitam? Diga amém. Vou contar a minha experiência. Todo dia aqui tem que tomar decisão. Todo dia de culto tem que tomar decisão. Toda hora vem um telefone, uma mensagem no WhatsApp para tomar decisão. Como é que o senhor toma decisão, pastor? E não vou dizer para vocês que eu não erro, não. Eu erro toda hora. Erro toda hora, assumo isso publicamente. Toda hora eu erro. Mas o que eu faço? Eu vou para o joelho. Senhor, fala comigo. Me ensina como fazer. Mas tem hora que eu entro em desespero no ensino. Eu falo assim, Senhor, o senhor usou uma jumenta, o senhor usou uma serpente. Aí eu sou meio doido, eu falo, o senhor usou até uma árvore, e a árvore nem tem boca. A sarça falando com Moisés, usou ou não usou? Eu falo com Deus isso, o senhor usou uma árvore, nem boca ela tem, a mula tem boca, a cobra tinha boca, mas a árvore não tem. Só podia usar alguém que tem boca para falar comigo o que eu tenho que fazer. Falo mesmo, ainda falo mais se vocês querem saber. Falo assim, senhor, fala bem claro, eu sou meio tapado. Aí o treino tem que ser muito bem claro, não é só você que fala isso para Deus, eu também falo. Não vou usar a palavra burro, não sou burro, fala bem claro. Fala, irmãos. E quando Deus não usa ninguém, como é que o senhor faz? Acontece isso? É o que mais acontece. E eu vou num lugar, vou no outro, eu fico olhando até o procedimento das pessoas. Deus vai usar isso para falar comigo, quer ver? Eu boto o carro no lava-jato, Deus vai usar o lava-jato para falar comigo. Não fala nada! E como é que eu tomo a decisão? A Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida. Se eu estou orando, agradando a Deus, eu não tenho medo de ouvir. E sempre tem uma decisão no nosso coração. Tem ou não tem? Sempre tem uma decisão no coração. E eu falo para ele, Senhor, se o senhor não usar a árvore, se o senhor não usar o profeta que tem boca, eu vou ouvir o meu coração, Senhor. E às vezes a Bíblia também fala que ele é enganoso. Agora não precisa ter medo de tomar decisão. Se você está com a sua vida no altar e pede direção a Deus. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus. Fica de pé comigo, vamos orar, vamos embora. Agora eu vou fazer a pergunta.
decisões têm afetado alguém? Responde não, dá sua boca aberta. Não responde não. Amém? Faz um balanço para ver se tem afetado alguém. Faz um balanço. A maioria, e o centurião ouviu a maioria. Vocês viram o que deram. Não era só assim. Se tivesse só o piloto, o maquinista e o centurião, tudo bem tomar essa decisão. Mas ele poderia ter ouvido Paulo. Ainda mais que era um centúria. Centúria comandava 100. Responsabilidade. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, busque direção do céu. Coloca a tua mão sobre o teu coração nessa noite. Deus está presente aqui neste lugar. Você pode às vezes pensar, mas Deus falou com você, eu tenho certeza disso. Deus ministrou sobre a sua alma, sobre o teu espírito, sobre o teu coração nesta noite. Aleluia. Decisões são tomadas aos pés do Senhor. Aleluia. Decisão tomadas aos pés do Senhor são decisões sábias. Aleluia. Fecha o teu olho, fecha o teu coração, fecha o teu olho e vamos orar ao Senhor neste momento. Abra o teu coração nesta hora, querido. Ore ao Senhor e peça, Senhor, me dá sabedoria em todas as decisões que eu vou tomar. Pastor Wilson. Querido e amado Deus, neste momento, Senhor, estamos reunidos, depois desta palavra maravilhosa do Senhor, gratos ao Senhor, Deus, por aqui estarmos, e pedimos ainda mais que o Senhor nos ajude nas nossas decisões, direcionando as nossas vidas conforme a Tua vontade e o Teu querer. Oh Deus, venha reinar sobre nós, venha o Teu reino, governando as nossas decisões em todas as coisas, pois nós necessitamos de Ti, que o Senhor nos guia, nos rege, Senhor, esteja, ó Senhor, apoderado de nossas vidas, apodera de nós poderosamente, fazendo que tomamos decisões conforme a Tua vontade, Senhor, pois assim nós oramos e Te agradecemos por esta palavra, em o nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Bom feriado, aproveita, amém, amados? Tem oração de 5h30 às 6h30, leva a sua família para almoçar fora, vai no parque, faz um piquenique lá no parque, amém, irmãos? E Deus abençoe a cada um, não deixa de aproveitar, aqueles que vão trabalhar, Deus abençoe o trabalho das suas mãos, amém? Em nome de Jesus. Quinta-feira tem culto de libertação à tarde. Amanhã está mantido o ciclo de oração, Merelides. Amanhã está mantido o ciclo de oração a partir das 8h30 da manhã. E Deus estará nos conduzindo em todas as coisas. Estenda as suas mãos, Pastor Raimundo. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja. Juntos nós dizemos amém. Deus abençoe a todos, amados. Vai em paz.